No Brasil, 80% das crianças têm como primeiro ou único responsável uma mulher. E 5,5 milhões delas não têm sequer o nome do pai no registro civil, inclusive eu. E é por isso que no Redacionando de hoje nós vamos falar sobre os desafios da maternidade solo. Vem comigo! Fala, queridinho! Tudo na paz? Cá estou eu, professora Sabrina Oliveira, uma das suas professoras de redação aqui do Agora de 7. Cá estou hoje para, com vocês, elaborar uma redação nota 1000 sobre o tema Os Desafios da Maternidade Solo, que o Lúcio vai colocar em algum lugar dessa tela. Primeiro ponto para você prestar atenção é o seguinte: quando o tema ele traz esse comando, essa palavra, os desafios, nós temos que falar sobre as problemáticas, os obstáculos, os empecilhos que estão envolvidos naquela temática. Nesse caso, a maternidade solo. Como essa expressão é uma expressão relativamente nova, né? Nós estávamos acostumados a ouvir mãe solteira. Uma boa estratégia para você iniciar a sua redação, uma boa estratégia de contextualização, é definir o que é a maternidade solo. E aí, se você não sabe, eu vou te ajudar. Esse tipo de maternidade é aquele no qual uma mulher, na maioria das vezes a mãe, mas pode ser uma avó, uma tia, enfim, na qual uma mulher cria sozinha, sem divisão justa, sem divisão equilibrada, nem emocional, nem financeira. Ela cria sozinha o seu filho ou os seus filhos. Normalmente, nós associamos a maternidade solo a um relacionamento que não deu certo, a uma mulher que foi abandonada quando grávida, mas há diversas configurações de maternidade solo. Existem mães solos que são mães por opção, ou seja, resolvem fazer um projeto independente, muitas resolvem adotar sem a presença de um parceiro, e é claro, né, existem também essas que são separadas, que são viúvas, e existem inclusive mães solo que são casadas. Ué, como assim? Significa que, embora elas tenham um parceiro que pode ou não ser o pai da criança, ou uma parceira numa relação homoafetiva, elas não podem contar com esse outro na criação desse indivíduo. Então, uma excelente estratégia para você começar essa sua redação é definir o que é a maternidade solo e por quais meios ela pode acontecer, por opção ou não. E quando a gente está pensando nesse tema, quando a gente está pensando na mãe solo, 3 questões não podem ser deixadas de lado. Primeiro, se normalmente eu tenho pelo menos 2 pessoas para custear a criação de um filho e num lar monoparental eu tenho apenas uma, é claro que isso vai ficar mais pesado, vai custar mais. Então, o primeiro ponto que você tem que considerar é o de que um grande desafio que a mãe solo encara é a dificuldade financeira. Até porque, sejamos sinceros, é muito mais difícil para uma mulher, mãe, ingressar no mercado de trabalho. Eu sou empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais... Principalmente se ela for uma mãe solo. Porque do ponto de vista do empregador, essa mãe configura para ele um prejuízo, já que ela pode faltar para levar o filho ao médico,
ela pode chegar atrasada porque tem que ir a uma reunião. Então, esse primeiro ponto tem que ser levado em consideração. A questão financeira é sim um obstáculo, é sim um desafio para a mãe solo. Além disso, as mães que criam seus filhos sozinhas experimentam quase permanentemente um estado de sobrecarga. Sobrecarga física, é claro, porque essas mulheres muitas vezes têm que fazer uma dupla ou até mesmo uma tripla jornada por conta daquelas dificuldades financeiras. Então, às vezes, ela trabalha em um emprego, em 2 empregos, e ela chega em casa, ela tem que dar conta da limpeza de casa, ela tem que dar conta desse filho, de ajudá-lo nos deveres. Então, existe, claro, uma sobrecarga física, mas existe também uma sobrecarga emocional. Primeiro porque ela vai se cobrar, né, o tempo todo. Será que eu estou fazendo o melhor? Será que eu estou sendo a melhor mãe? Será que eu estou suprindo a falta de um companheiro, de um parceiro, de uma parceira? E por quê? Além disso, além dessa cobrança, existe uma romantização da maternidade solo. As pessoas geralmente colocam a mãe solo em 2 posições. Ou é num pedestal, ou então num lugar de demonização, de que nós vamos falar daqui a pouco. E quando acontece essa romantização, entende-se que aquela mãe vai se sacrificar, vai abrir mão de tudo, vai viver exclusivamente para o seu filho. Então essa mulher que já está cansada do trabalho, das tarefas do lar, ainda tem que lidar com essa pressão social de ser uma mãe perfeita. E com a responsabilidade de criar sozinha um indivíduo. Não bastassem as dificuldades financeiras e a sobrecarga emocional e física, a mãe solo ainda tem que lidar com preconceito social. Embora hoje ter filhos fora do casamento não seja exatamente um tabu, a gente também não pode dizer que a sociedade aceitou assim tão bem. Nós temos que nos lembrar que nós vivemos em uma sociedade machista, patriarcal, que tem muito apreço por essa instituição familiar que ela encara como padrão. Pai, mãe, filhos. Então, toda vez que essa sociedade está frente a frente com uma mãe solo, muitas vezes surgem ainda as ideias de promiscuidade, de uma mulher que não se protege, de uma mulher irresponsável. Inclusive, muitas vezes esse preconceito nasce da própria mulher, porque nós não podemos deixar de lado o fato de que ela também é um produto dessa sociedade. E por mais que nós estejamos o tempo todo nos desconstruindo, volta e meia nós somos arrebatados por essa ideologia que está por aí. Então, ela lida com o estigma social, ela lida com a pressão que ela mesma faz sobre si e, pasmem, muitas vezes ela sofre preconceito, inclusive dos profissionais da saúde. Muitas vezes uma mãe solo tem que ouvir durante uma consulta, um pré-natal, cadê o pai? Durante o parto, perguntas como, mas você sabe pelo menos quem é o pai? Isso mostra que a nossa sociedade ainda não aceitou que uma mulher pode ser... Isso mostra que a nossa sociedade ainda não aceitou que uma mulher possa ser chefe de família e que ela pode sim ter relações sexuais livres. Mas cuidado, para não tangenciar o tema. Mas como eu gosto de dizer, apresentar a problemática, as razões, é relativamente fácil. Mas o Enem, ele nos pede ainda que nós apresentemos soluções para esse problema. Nós começamos a nossa argumentação falando sobre as dificuldades financeiras e, em seguida, sobre a sobrecarga física e a sobrecarga emocional. Então, como medidas emergenciais, seria interessante que o governo pensasse em políticas públicas que atendessem a essas demandas.
um auxílio específico concedido às mães solo, auxílio esse que deve ser proporcional à sua necessidade, à quantidade de filhos que ela tem, um aumento no número de creches e, consequentemente, no número de vagas, para que essa mãe solo possa trabalhar com tranquilidade, sabendo que seu filho está bem cuidado, está num ambiente seguro. Além disso, nessas políticas públicas devem estar incluídos atendimentos psicológicos a essa mãe solo, que, como nós já vimos, encara muitas pressões sociais. Nosso terceiro ponto de argumentação girava em torno do preconceito, do estigma. E como trata-se de uma questão social, é mais difícil que isso se resolva a curto prazo. Então, quais são os agentes que podem intervir nisso? A escola é um bom agente, né? Fazendo projetos, fazendo seminários, discutindo abertamente a maternidade solo e, consequentemente, desconstruindo alguns mitos que estão em torno dela. Outra boa estratégia é a mídia engajada, ou seja, trabalhar na ficção, principalmente nas novelas, né, que têm maior apelo popular, as questões da maternidade solo, mostrando todos os desafios pelo qual passa uma mulher que está nessa configuração de família. Com tudo isso que eu te dei, eu tenho certeza de que você vai fazer uma redação nota 1000, caso esse tema caia no Enem. E se você quiser ver outros temas, continue nos acompanhando aqui. Todas as quintas-feiras você tem Redacionando comigo, professora Sabrina Oliveira. E olha, nós estamos em todas as redes sociais, hein? Por favor, nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Nos siga lá, a gente tem muito conteúdo legal. Um beijo, até a próxima!